Fala galera, mais um 10% podcast começando aqui, do meu lado Guilherme de sempre. Hoje é um episódio muito especial, mas antes de apresentar os nossos convidados, vou falar aqui dos nossos apoiadores. A Dobro, nosso apoiador aí de sempre. Esse final de semana a gente foi para a Maratona Fila, foi muito legal, a Dobro tava lá. A Fila, que foi o motivo que a gente foi para a Maratona, eles lançaram o tênis lá e eu tô com o tênis aqui, vou tirar aqui o chulezento, mostrar para vocês. É o Fila Speed Zone, é um tênis de treino. Ele é o tênis de treino para quem usa o Carbon 2. Então é um tênis super confortável, sem placa, que é para você fazer praticamente todos os tipos de treino que você precisar ali pro dia a dia. Realmente o tênis que você tem que ter no armário para bater. Deixa eu largar aqui. Agradecer também a Manoc Sports, a assessoria, Guilherme, head coach lá da Manoc Sports. Quer treinar triatlon em Curitiba ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode entrar em contato aí com a Manoc Sports, que a gente vai receber vocês de portas abertas. E agradecer também o espaço aqui, o Cristal Podcast, que disponibiliza o espaço aqui pra gente gravar o nosso podcast. Se você está precisando fazer um podcast aí ou gravar qualquer tipo de conteúdo, pode vir aqui, que eles gravam e fazem todo o trabalho pesado aí na produção de conteúdo. Sem mais delongas, Guilherme, quer apresentar os nossos convidados? Valeu, Todinho. Obrigado pela introdução aí. Gostou? Eu tô melhorando gostei, bastante, né? Tá melhorando, tá no caminho. Então, hoje o assunto um dos assuntos prediletos da minha vida é natação. Sempre tive um amor especial pela natação. Eu faço triatlo, mas a natação sempre foi meio xodó, onde tive a dificuldade, tive a superação. E eu trouxe duas pessoas ilustres aqui no nosso podcast. Um é o Renato Ramalho e outro é o Arthur Cury. O Renato Ramalho foi atleta profissional aí já, né, de natação por várias décadas, talvez, né? O pai das crianças aqui. Exatamente. Então, ele participou de 2 Olimpíadas, né, Renato? Teve Seul e Barcelona. Teve um quarto lugar no Pan-Americano aí, na natação, com 4 minutos e 19, o medley. Eu acho que o teu recorde é 4:19:20. Perdurou por 10 anos esse recorde. Então, um baita resultado. Eu não fiz nem o crawl isso aí. E além disso, o Renato é empreendedor, ele tá com a Academia Gustavo Borges hoje, né? Também tem o Watercolors. E teve uma história na natação aí que vai falar bastante, uma carreira rica. E sempre com aquele tom jovial, brincalhão, né? Um cara super cabeça. Então, bem-vindo aí, Renato, por primeiro lugar. Primeiro, obrigado, né? Parabéns aí pela iniciativa, né? De trazer esse tipo de conteúdo. E obrigado pelo convite. Vamos tentar contribuir. Ah, boa. Certeza. Falando de jovialidade... O Arthur tá aí. Eu tive o prazer de dividir a piscina com os dois, né, em épocas diferentes. O Arthur, então, tem 10 títulos nacionais, né, Arthur? Uma carreira promissora ali, especialista nos 200 metros, 4x200, já vi várias provas suas. Foi para os Estados Unidos treinar, teve uma carreira brilhante lá também. E agora, além disso, trabalha no Instagram, né? Promovendo a natação através de um conteúdo muito diversificado, interessante. É um dos poucos conteúdos que eu vejo lá e fico sempre motivado a nadar melhor. Então, parabéns pela carreira aí, Arthur. Você que ainda continua, né? Ainda a carreira atual. É muito legal, muito prazer dividir a piscina com você uma época que seja. E muito grato pelo teu desenvolvimento geral aí. Obrigado, Gui, Odd, pelo convite. Um prazer estar aqui. Especialmente do lado desse cara aqui, né? Que é um pai aí pra mim há um tempo já. E muito feliz, realmente queria agradecer de novo e espero poder contribuir com o pessoal que está escutando. Curiosidade para a galera que está assistindo, nós já nadamos juntos aqui, né? Só que a diferença é que o Arthur tinha metade do meu tamanho, agora ele tá muito maior. Mas a gente perdia deles também, aí, né? Já perdia dele quando ele era pequeno. Faz um tempinho aí, 2015. A gente treinou muito tempo na Gustavo Borges ali, entre 2013, aquela época ali, né? Que o Arthur tava começando com o Ederley, uma equipe grande, né? Juvenil ali. E o King, eu gosto de chamar ele de King, né? Ele sabe disso, Ele por causa do nome de rei. Carinhoso. Mas também, poucos sabem, nos anos 70 tinha um show que tinha o Aquaman, que nasceu, que chamava Arthur, e que nasceu na mesma data que ele. E olha então, e eu brincava com esses caras desde os 2 anos, né? E a gente vê, consegue ter o olho ainda para ver quem que vai nadar bem, né? A gente conseguiu ver com antecedência que ele seria um grande campeão. E a gente viu a carreira dele, campeão da piscina, depois campeão da cidade, campeão sul-brasileiro, eu estava lá vendo, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Você viu? E principalmente, eu acho que ele é um grande campeão, assim como vocês dois, fora d'água, que é o principal. Sim. Isso, eu tenho que agradecer essas palavras aqui. Que massa, né? Igualmente, dentro e fora das águas, você é inspiração para mim. Assim como esses 2 triatletas aqui, que quando a gente se conheceu, não fazia ideia que o Manoc era campeão do Ironman. Pô, 2 vezes campeão. Hoje pensou, nossa, como que pode ser campeão da Ironman nadando assim? Aquele cara
chegava cansado todo dia pra treinar, já é campeão. Pô, eu chegava pra treinar, eu assim, pro treinador, pô, Ederlei, né? Eu treinava na época na academia, grande treinador, eu, pô, quem são esses dois caras? Eu era novinho, assim, ainda muito ingênuo, vi os dois e, quem são esses daí? E, pô, o cara é campeão da Ironman, e o quê? E eu mal tratava o cara com devido respeito, mas eu tenho uma curiosidade ainda, você mencionou o Aquaman. Uhum. Vocês sabem qual que é o nome do Aquaman? O verdadeiro nome dele? Não sei. Não. Então, antes de contar pra vocês isso, eu quero te perguntar, vocês sabem o nome do Homem-Aranha? Peter Parker. Peter Parker. Vocês acreditam que o nome do Aquaman é Arthur Curry? Sério? Acabei de contar Mas isso. agora- Eu acabei de contar. Mas agora eu vou... verdadeiro O nome? verdadeiro nome é Arthur Curry. É Arthur Curry. Mas não é agora eu possível. vou falar outra coincidência da vida aqui no Mundo Pequeno. Sabia que você já fez uma reportagem que você, de Aquaman e Arthur Curry, com a minha prima, Mariana Ode? Tá brincando? Lembrou? Da Lembrei. reportagem aqui? Lembrou. A minha prima já fez uma reportagem com ele justamente disso, do nome Arthur Curry, por ele nadar, do Aquaman. Que coincidência, Muito pequeno, hein? né? Puxa. Manda a primeira Tá bom, a pergunta minha aí. pergunta é referente à natação. Eu quero saber o que faz pra nadar rápido. Eu quero falar da... Quero uma pergunta... Claro, é isso que todo mundo quer saber, como nadar Resuma pros melhor. triatletas Então eu queria que o detestam Renato nadar. pontuasse a diferença da metodologia de antes, da época que você treinou, em 1990, 85, 90, 95, para a época atual. E como você vê assim, essa diferença de tipo de treino e o que faz realmente o nadador nadar mais rápido. Aí depois o Arthur já fala com a mentalidade de hoje, certo? De como que mudou, o que mudou, o que você faz de treino. Acho que é legal falar isso. Eu sou do tempo e da geração do porrada training, né, que a gente chamava. O pessoal ia ao limite. Você tem que lembrar que a gente estava na cortina de ferro, você não tinha os meios de comunicação que tem hoje, então era tudo meio sombrio, as pessoas não sabiam o que os russos estavam fazendo, a própria Alemanha era dividida em duas partes, né? Então tinha a Alemanha Oriental, que dava resultado nas mulheres, e a Alemanha Ocidental, que dava resultado para os homens, né? Aí tinha aquela situação de volume. Então a gente chegou a treinar 20 km por dia, nadar 20 km por dia, 25 km por dia. Quem aguentava era campeão. Quem não aguentava ficava pelo caminho, operado o ombro e tal. Sim. Então o volume era muito... Eu vi essa mudança, né? Uhum. Hoje se treina melhor, se treina menos e mais preciso, né? E você prepara o corpo todo de uma forma mais holística. Antigamente você ficava rodando água, e aí, inclusive, os velocistas treinavam meio que junto com os fundistas, era um Deus nos acuda, né? Uhum. Então, dependendo do tom que o teu técnico desse, tom de meio fundo, os meio fundistas que tinham talento para isso iam bem. E os velocistas sofriam. Às vezes o cara ao contrário, o cara botava muita musculação, muita potência, os velocistas iam bem, e os meio fundistas não iam bem. Mas, para mim, natação é flutuação e propulsão. Esses são os fundamentos que a gente tenta sempre trabalhar, né? Depois o resto é preparo. Sim. E você acha que você trabalhando com isso, existe uma idade ideal para uma pessoa começar a nadar querendo nadar bem? Por exemplo, a gente vê muito no triatlo pessoas que começam a nadar tarde e elas têm muita dificuldade nessas duas coisas que você falou. Se fosse pensar por uma criança assim, qual que é a idade que a criança pode começar a nadar, já pensando em ser um nadador profissional depois daqui uns anos? A natação é o único esporte que vai de 0 a 100, né? Essa é a brincadeira. De 0 que você consegue com 3 meses estar nadando, e 100 a brincadeira que se tiver com 100 anos, você não vai conseguir às vezes jogar uma partida de tênis, mas você vai conseguir nadar. Por causa das lesões, e se tira a gravidade, né, dentro da água, né? Mas o ideal é começar o quanto antes. Porém, eu também queria dar um recado para as pessoas que não começaram ainda, que nunca é tarde. Então eu vi atletas que nem o Fernando Scherer, o Xuxa, começar bem tarde. Começou com 12 ou 13 anos a natação. E foi um dos melhores do mundo, né, em performance. Eu comecei com 5 e a grande maioria começa por aí, pela questão da segurança aquática, né? Os pais querem, né? Aliás, essa é a segunda causa de mortes no Brasil e no mundo, de crianças até 7 anos, é afogamento. Olha só. Cavas, rios, oceanos e piscinas domésticas, com aquela desatenção natural, né? São os grandes vilões. Mas, então, o pessoal coloca a natação para primeiro ter uma segurança, né? Por isso que a gente vê também o sucesso do triatlon, porque é muito bacana, né, o esporte. O ciclismo é fantástico. Eu tive a oportunidade de fazer um meio Ironman, adorei a prova, né? Mas a natação, ela tem essa questão um pouquinho da técnica, que acho que você pegou, Luiz. A questão da flutuabilidade. Sim. E não tem nada a ver com força, né? Que pega muito cedo, né? E você, Arthur? O que a gente precisa fazer para nadar bem? Tá igual o Renato falou, não tem idade para isso, para aprender. Marcelo Queriguini, eu lembrei agora, finalista olímpico das provas de 100 livre, começou a nadar depois dos 15. Então, com 18, ele acabou levando mais a sério o esporte. Depois ele foi para os Estados Unidos, aprimorou as técnicas dele
lá por fora. E eu acho que é isso, diminuir o arrasto e aumentar a propulsão. Esse é o principal para você conseguir extrair seu potencial máximo na piscina. E como que você faz isso, né? Como você faz isso? Primeiramente, é importante a gente falar sobre manter uma forma, porque não adianta nada você ter a melhor técnica possível, só que você tem um barrigão, digamos assim. Você vai estar causando muito arrasto o tempo todo. Então, é importante você ter forma, óbvio, mas a parte técnica é o principal. Eu falo para meus pais, falo para todo mundo que me pergunta hoje nas redes sociais, que se você não tem uma técnica adequada, você nunca vai extrair seu potencial máximo na piscina. Você nunca vai chegar numa Olimpíada ou performar do jeito que você gostaria. Então, acho que o Renato pontuou bem sobre a idade, afogamento, todas essas questões. Então, acho que é isso. Legal. E a questão do treinamento em si? A gente vê hoje que o pessoal faz muito parte submersa, os fundamentos são muito mais ricos hoje do que era 15 anos atrás. Então, eu gostaria que o Renato falou da porrada treine, mas o que é um porrada treine? Sei lá, 10 de 100, eu lembro que a gente tá falando offline aqui. É 10 de 100 a cada 1,30, nadando para um 0 na longa, você que chegou a comentar. Mas era todo dia assim, não era? E como que é o treino hoje? A questão dos fundamentos, é reservado um tempo para isso? Acho que é legal isso. Muito bom. A gente fazia 11 sessões de treino, duplo segunda, terça, quinta e sexta, e um treino na quarta e um treino no sábado. Esses 2 treinos de quarta e sábado eram os mais longos, 9 a 10 quilômetros, e os treinos de segunda, que eram dobrados, a gente fazia em média 8 ou 9, então dava 18, 15, a média dava 15, né? Dependendo do ciclo. Naquele tempo os ciclos eram muito longos, né? Você tinha 2 polimentos, era longa, 2 polimentos por ano, então você dava um tempo bom a cada 6 meses. Hoje a periodização é cíclica e é a cada 5 semanas, é mais ou menos isso, os pêndulos aí, né? Preservam mais o atleta, ele dá mais performance, ele ele fica mais motivado, vamos dizer, porque ele fica... Adorei ouvir isso. Eu faço isso. Então, hoje a gente vê todos os esportes mudando para isso, né? Mas eu lembro que foi chocante quando a gente descobriu que tinha maratonista que corria menos do que a gente nadava. Né? E as nossas provas eram de 100 metros, 200, 800, 1.500. Não tinha águas abertas ainda, né? Eu participei do primeiro Mundial na Austrália, que foi aquela imagem está na academia, que o Gustavo está nas minhas costas. É lá nesse Mundial da Austrália. É a primeira vez que teve águas abertas. E era uma prova de 25 quilômetros só. Hoje não tem mais, é 10, né? Sim. Então estava começando. Mudou-se também as provas. Começaram em Seul, foi a primeira vez que teve 50 metros. Então você precisou preparar atletas para mais explosão, preparar atletas para mais resistência e começou a se perceber que os treinos eram distintos. E a biomecânica também. Eu fui abençoado de ter alguns técnicos excelentes na minha carreira. Eu queria pontuar... Aí acho que o primeiro grande nome é Leonardo Del Vescovo, o segundo grande nome é Ronald Johnson, nos Estados Unidos, e o terceiro, Ernest McGlisco, que é o autor mais lido na natação mundial, tem 4 livros, né? E ele me levava nas viagens quando ele dava técnicas de biomecânica. Então a gente aprendia detalhezinhos, domindinhos, situações e tal. Mas depois no final eu passo para leigo 3 brincadeiras aqui que você vai conseguir nadar melhor. Boa. E falando em Estados Unidos, o Arthur foi para lá estudar e nadar. Eu queria entender um pouco mais como que funciona esse processo, até para os jovens que pensam em seguir uma carreira na natação. Querendo ou não, os Estados Unidos é um lugar bom para estar, pensando em bolsa, competir na natação. Como que é esse processo? Como que foi para você assim, ir para lá? Fluiu tudo como você esperava? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Conta aí pra gente. Então, nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, porque tem essa questão de bolsas, né, escolares ou atléticas. Então, dependendo de como você performa no seu esporte, pode ser natação, futebol, qualquer que seja, você consegue uma bolsa. E foi o meu caso. Eu fui campeão brasileiro algumas vezes antes dos 17 anos de idade, então eu tinha alguns tempos aí que se destacavam. Então, eu acabei chamando a atenção de alguns treinadores. Isso me facilitou o processo para que eu conseguisse uma bolsa e eles me contrataram. E daí esse processo foi um pouco demorado, porque quando você tem 17 anos, você não sabe muito bem o que você quer da vida. Então, sabe, eu enrolei por alguns meses, até que no finalzinho de 2018, enrolei por 1 ano e meio nessa brincadeira. 2017, ali eu estava prestando vestibulares, eu fiz até vestibular para economia, algumas coisas aqui. E em 2018 eu acabei fechando com o Colorado Mesa, uma divisão 2 nos Estados Unidos. Conversei com o treinador Jeff Hanson lá. Hoje ele tá numa divisão 1, super legal e tudo mais. E ele falou pra mim, cara, a gente tem uma estrutura aqui pra você
tudo pronto. O que você pode trazer para mim? Então tem muito disso. O que você pode trazer para a universidade deles? É uma troca. Não é só você recebe a bolsa e você não pode fazer nada por eles. Você tem que ir lá e entregar resultado. Senão eles também te mandam embora, sabe? Então é muito assim. Tem também o lado da pessoa. Como você é como pessoa? Você é uma pessoa que vai agregar para o time? Você é um capitão? Qual que é o seu perfil? Que legal, perfil de liderança ou tal. Que bacana isso. Exatamente. Então, eu conversei por vídeo com o meu treinador, Jeff Hanson, super treinador. Ele me viu por vídeo, conheceu mais ou menos quem eu sou. Aprendi inglês, de fato, quando eu entrei na universidade, né? Antes 8 horas por dia, né? Estudar. Você até perguntou como é que foi esse processo para mim. Eu aprendi inglês sozinho. Hoje eu falo um pouco de espanhol e francês também, porque eu aprendi sozinho por vídeos de entrevista. Porque desde muito cedo eu sempre assisti vídeos de natação. Michael Phelps, francês hoje eu vejo Florent Manadou, Leon Marchand, que estão se destacando muito. Leon Marchand nada na minha faculdade, inclusive. Arizona State. Ganharam o NCAA esse ano com o Bob Bowman. Essa universidade eu fui capitão lá do time. Depois eu complemento, porque eu quero dizer esse processo como foi lá também. É um processo longo, né? E tem muito perrengue. E eu lembro que quando eu fui pra lá, eu fui na metade do ano. Não fui em agosto, como a maioria das pessoas vai, que é o começo do ano letivo. Lá eu fui em janeiro. Isso, janeiro na virada do ano ainda. Foi, na verdade, 29 de dezembro que eu fui pra lá. Então, em Colorado, na neve. Você fui na neve, depressão. Eu namorava à distância. Aí, nossa... E daí eu lembro que antes de ir pra lá, eu falei pros meus pais, eu não vou engordar, eu não vou chegar nos Estados Unidos, voltar pra cá, assim, obeso. Sabe quando você volta e todo mundo olha pra você, tipo... Cara, você não se cuidou lá? O que você comeu lá? O que você tá comendo? Eu lembro, no primeiro dia que eu cheguei lá, meus amigos se chamaram assim, Arthur, vamos lá, vamos pra um restaurante com a gente, vai ser super divertido. Eu, bora conhecer o pessoal. Um restaurante era tipo um bar, e a gente comeu frango frito com barbecue ali a noite inteira. Chicken wings, meu Deus. Começou ali. E daí ali já começou na cabeça, e agora, né? Eu vou ter que me cuidar. E no refeitório tem de tudo lá. A gente pode tocar um pouco mais... né, nos detalhes daqui a pouco, mas foi um processo demorado. E quanto tempo você passou lá? Teve pandemia, então eu fiquei 3 anos lá morando. Eu tive que voltar para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil por causa da pandemia. E você estudou business lá? Eu estudei business, né? Equivalente ao nossa economia aqui, né? Administração. E lá tem essa questão de fazer algumas aulas de finanças, né? Que vão complementando o curso, então... Eu gosto bastante dessa parte de investimentos, mercado, né, financeiro e tudo mais. Legal. E você, Renato? Fora do ar que estava me comentando que você era o único autorizado a andar de moto na sua universidade. Então, explica isso. Como o King falou aqui, você tem que dar, né? Você está lá como uma troca, né? Não é que abrem uma cadeira para você sentar, tem alguém pagando o seu estudo lá, um departamento atlético que vai atrás de recursos, atrás de doações, e esse departamento atlético paga por cada atleta que está lá, representando a universidade. Então, eu tive a honra, né, de representar a Arizona State University, Tempe, colado a Phoenix ali. Michael Phelps andou lá depois, agora esse francês que ganhou tudo, também treina lá, né? O pessoal fala, poxa, a natação americana está embaixo. Tá nada, a natação acontece nos Estados Unidos, no NCAAs, o NCAA, que é um campeonato mais difícil você pegar a final B lá do que pegar a final B em Olimpíada, porque o mundo está lá. E você pode 3 atletas por universidade. Rapidamente, né? O esporte no Brasil acontece em clubes ou solitários na estrada, né? Nos Estados Unidos, acontece em universidades. Quando eu estava lá, começaram a dar bolsa para futebol feminino. Eu falei, meu Deus, esses caras vão ser imbatíveis daqui a 20 anos. Pode ver o que, né? Desses 7 finais olímpicas, 5, os Estados Unidos estava lá. Feminino, né? Sim. Então, a bolsa nos Estados Unidos faz o seguinte, você tem 50 estados. Cada estado tem, no mínimo, 3 superuniversidades. Então, você está falando em 150 times de qualquer coisa, de surf, se tiver na costa, de skate, de futebol feminino, que é o esporte mais procurado para a bolsa feminina. Então, eles ficam imbatíveis. No meu tempo, parece brincadeira, mas estavam criando o e-mail. Tal de e-mail aí. Não sei se vai pegar um tal de e-mail. E a gente tinha que mandar carta para a universidade. Mandava os tempos, né? Eles não sabiam se era verdade ou não, né? Sim. Poxa, esse cara faz esse tempo, aí será? E tal. Então, eles convidavam você e faziam uma entrevista. Chama Recruiting Trip, que é uma viagem de recrutamento. Você pode fazer no máximo 5 viagens e pode receber no máximo $60. Senão, tinha aquela questão do esporte amador, né? Ou esporte profissional.
Então você recebia $20 por dia, você podia ficar 3 dias na universidade, você ficava dormindo com o pessoal que te hospedava, mas você conhecia o campus. Então eu conheci lá uma em Fayetteville, na Carolina do Norte, uma em Arkansas, né, terra do Bill Clinton, 2 na Flórida e o Arizona, né? Quando eu fui para o Arizona, eu deslumbrei, né? Não sei se foi porque eu cresci em chácara aqui em Curitiba, mas eu adorava filme de Velho Oeste, né? Clint Eastwood, meu grande ídolo. Cheguei lá, falei, pô, tô na terra do Marlboro, né? E aí peguei a bolsa lá e foi uma delícia. Acabei sendo no 3º ano eleito pelos atletas como capitão e tinha uma enorme responsabilidade de manter a turma motivada e estudando, né? Porque isso que o Arthur falou é fundamental. Você toma uma nota baixa, a primeira pessoa vai saber é teu técnico. E daí ele fala para você, Luiz, nota foi baixa. Gruda no Gui, porque ele é bom de matemática. E ele te ensina matemática para tentar subir a tua nota. Se o Gui não deu conta, você vai para o study hall com um tutor. Bate ponto, né? Para ver que você está estudando. As horas, né? Cumprir as horas de estudo. É uma condição. É uma condição. Se não melhorar, aí você vai mais horas de study hall. Se não melhorar, você está fora, porque não é que você cortou porque eu não gosto de você. É porque o INCTUAs é o órgão que rege e fala, esse cara não tem nota boa. Tira ele. Fica inelegível. Não pode competir, não importa o talento que tem na natação. Eu vi medalhista olímpico ser tirado da faculdade por falta de nota. Exatamente. Então você estuda muito mais, treina muito mais, mas sofre muito menos, né, Arthur? As coisas são engrenadas lá, engraxadas. Sim. Azeitadas. Feito para funcionar. No longo prazo, principalmente, né? É uma coisa que está acontecendo agora, que o triatlon é um esporte muito mais recente, né? Agora tem algumas universidades lá que eu tô sabendo que estão começando com a modalidade triatlon na universidade. A Gabriela Lemes, que é a menina daqui, foi para lá estudar. Finalmente, o triatlon é bem mais novo, né? Então, para engrenar isso, principalmente nos países maiores. Eu fiquei 4 anos lá, foi de 90 a 95, basicamente. Começaram a dar bolsa para surf, parecia piada. Olha o que os caras estão fazendo. Bolsa para futebol feminino, a gente nem sabia o que era isso naquela época. Bom, uma mulher joga futebol? Sim. Porra, né? E eu era brasileiro, né? Então os caras presumiam 2 coisas, que eu sabia jogar futebol e sabia lutar jiu-jitsu. Legal. Mas foi muito, muito legal. Peraí, só, e a moto? Pergunta. Então, eu comprei uma Magnus 900, que parece uma Harley Davidson, só que é da Honda, né? Amarela, com partes cromadas, assim, e eu andava de bicicleta até então. Então foi meu primeiro veículo automotor, foi essa moto, né? E eu tinha um patrocínio aqui, na época era Refripar, que hoje é Electrolux, e a Mesbla, né, que era uma loja de departamento, né? E vendia material esportivo, eram meus patrocinadores, e o antigo Banco do Estado do Paraná, Banestado, que virou Itaú, né? Quebrei as 3 patrocinadores. Não, aí ganhava um dinheiro federal, assim, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma paçoca. No mês seguinte, a gente estava pagando pizza para a equipe toda, né? Sim. Isso eu fui guardando. E eu me lembro que minha mãe era a guardiã do cofre, né? E ela não me deixava tirar o dinheiro, não deixava. Até um dia que eu revoltei. Peguei o dinheiro, fui lá e comprei essa moto. Que massa. Mas eu tive que pedir permissão pro meu técnico, e ele falou, eles não sabem falar lho, né, nos Estados Unidos, o Ramalho, né? Então é Ramalho, Mr. Ramalho, come on. Você vai me trazer problemas, porque você vai cair, daí como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu ando de bicicleta, feito um louco. Vai ser melhor. De moto eu vou me comportar no trânsito, vou usar capacete que eu não uso na moto, vou usar jaqueta, desculpa que eu não uso na bicicleta, vou usar jaqueta. E ele falou, então tá bom. Mas olha lá, hein? E aí, graças a Deus, não aconteceu nada, mas foi o meu primeiro veículo. Eu conheci o estado, fui pro Grand Canyon 5 vezes, Las Vegas era 5 horas também, fui várias vezes. E acampava muito no final de semana, né? Eles têm essa cultura da Harley Davidson, né? A terra, lá, só pra você ter uma ideia, não precisa usar capacete. Sim. Só em freeway. Você usa só aquele coquinho, que é mais para proteção de besouro. Quando você pega 180, um besouro no teu rosto, você usa o óculos de proteção e o capacetezinho. Sim. Então você vê nesses filmes antigos, né, o pessoal usando um colete de couro. Por quê? Porque dói, né? Você toma uma pedrada a 100 e poucos por hora, né? Que são os insetos que você pega no peito. Que legal. Mas foi uma delícia.
Que massa. E deu tudo certo. Baita Graças a Deus. experiência. A minha pergunta é pro Arthur. Pode Então a gente mandar. fez o paralelo, não quero que fique sem a resposta. Como que é teu dia hoje com a questão da técnica da natação e como que é organizada a rotina do teu treino lá no Minas? Eu sei que você é nadador do Minas, né? Então fala um pouquinho da tua rotina lá e como que você vê. Então, para misturar mais ou menos a parte dos Estados Unidos com agora, Sim. eu sou nadador profissional, para quem não sabe, do Minas Tense, é um dos maiores clubes aí do Brasil, mas eu me formei em 2022 em Missouri State. Eu tive uma transferência de faculdade nos Estados Unidos, por conta dos meus resultados que eu tive em Colorado, foram muito bons. Fui Freshman of the Year, que é o calouro do ano. Fui também MVP na conferência que a gente teve lá. Então Uau. isso deu uma... O que subiu você- o currículo. o que você pode ali. trazer pra mim, né? MVP, Most Valuable Player. É Esse o que um você pode super trazer pra mim. Eu vou ser o Então, MVP. Esse é um super título. deu para dar um up ali no currículo e outras universidades também começaram a ficar interessadas. Então conversei com o Missouri State, Dave Collins, outro treinador que eu tive, show de bola, e acabei me formando em Missouri State em Business. Saindo dos Estados Unidos, eu sabia que depois de me formar, ou eu ia nadar nos Estados Unidos como profissional, só que para você fazer isso, lá os atletas não recebem igual no Brasil. Então tem esse ponto. Ou eu fico nos Estados Unidos trabalhando, seja numa empresa ou como treinador, que é como a maioria dos atletas fazem, ou eu vou para o Brasil. E no Brasil, o que eu vou fazer? Ou vou focar na natação profissional, que os atletas geralmente recebem, tem incentivo aqui no Brasil, não é dos melhores, igual as pessoas falam, comentam hoje, mas eu queria ter essa oportunidade de treinar num clube grande, que eu nunca tinha tido, sabe? Eu sempre treinei na Academia Gustavo Borges, foi incrível. Desde os meus 5 anos de idade, foi quando eu aprendi a nadar, até os 18, sempre fui muito bem, evolui muito bem. Meu treinador, o Ederlei Escrimin, Sim. foi treinador Mas minha vida toda. pequenininha, equipe pequena, Equipe cada um pagando pequena. a própria viagem. Uma assim, hora vai, você tem que bater as asas, né? É. Né? Só que ele sempre respeitou o meu processo, o Ederlei. E isso eu sou muito grato por ele, Ederlei, se estiver assistindo esse podcast. Então, assim, era hora de ir para um clube grande, sabe? Então resolvi ir para o Minas Tênis. Mas como que eu fiz isso? Antes de me formar, eu já estava matutando na cabeça. E agora, o que eu faço? Mandei mensagem pro Sérgio Marques, treinador lá do Minas, head coach. Falei, Sérgio, e aí? Agosto, né? Sérgio, como... Mandou comigo, Sérgio. Andou com você? No meu tempo. Sérgio é show. Uhum. E em agosto de 2022, mandei pra ele, Sérgio, o que eu tenho que fazer pra treinar no Minas? Aí ele falou assim, Arthur, você tá nos Estados Unidos, não tá? Como é que vai ser? Eu já falei pra ele, olha, eu pretendo voltar. Ele, tá bom, vamos pensar. No mês seguinte, Sérgio, e aí, como é que funciona? Dele, não, acho que lá por novembro, dezembro, a gente vai ter uma resposta mais concreta pra você. Mesmo assim, no mês seguinte, eu falei, Sérgio, desculpa incomodar, mas, cara, eu queria muito fazer parte do time, seria um prazer, né, tá aí com vocês. Eu lembro que em dezembro eu mandei pra ele, Feliz Natal, Sérgio. Feliz Natal, espero que esteja tudo certo com vocês. E aí, vocês chegaram a resolver o time, como é que vai ser? Aí, na virada do ano, no dia 1º, ele falou, Arthur, você que realmente está interessado, né, em estar aqui. Sim. Então, cara, pode vir. Os treinos começam daqui a 2 dias. Eu tava passando férias lá em São Paulo, fui pra Minas. Prazer, fui super bem recebido lá. É que não depende só dele também, né? Eu Não conheço a depende. estrutura de clube, né? Então eu tenho até o diretor, gestor, às vezes ele fica segurando, Exatamente. cozinhando, porque ele não tem a resposta. Exatamente. E Pra na te minha dar. cabeça, na época, eu tava doido pra me juntar à equipe, né? Mas ele foi super entendeu e tudo mais, e deu certo. Entrando no Minas agora, na equipe profissional, tô na equipe há 1 ano e meio já. Consegui, há 2 semanas atrás, o título do revezamento 4x200 brasileiro aí. Aí, Primeiro ouro boa, hein? brasileiro. Show. Super legal. E é um prazer estar lá com o pessoal. É uma equipe multidisciplinar, não é só o head coach, o Sérgio, que eu falei. Tem o Marcelo Vacari, tem o Felipe Mezawa, que são 3 treinadores. Não, você fala Marcelo Vacari, até me arrepia. O Vacari Tem é cada uma história lenda. desse cara, é uma lenda esse cara. Tem o biomecânico, que poucas pessoas dão valor, né? Devido ao biomecânico. Lá nos Estados Unidos é muito importante esse trabalho. E no Brasil agora que está começando, sabe? Biomecânico, fisioterapeuta, tem outras pessoas envolvidas. Psicólogo, médico, nutricionista. Tem tudo, de tudo lá. E hoje eu tô lá, muito feliz. E engraçado que um dos meus treinadores que eu tive nesse processo, Christian Carvalho, do Curitibano, Uhum. um cara muito sábio. Conversei com ele há 2 semanas atrás. E eu conversei com ele e falou, nossa, Arthur, eu já vi muita gente ganhando prova em natação. Só que eu nunca vi uma pessoa ganhar uma prova triste. Eu já vi uma pessoa doente ganhando, uma pessoa nadando tudo errado ganhando. Uma pessoa ganhando triste eu nunca vi. E ele falou isso pra mim, porque ele viu nos meus olhos ali que eu tô feliz estando lá, sabe?
E isso é uma das coisas que eu aprendi estando no Minas, sabe? Você pode estar na técnica perfeita, pode estar sono em dia, alimentação, só que se você não estiver feliz fazendo o que você está fazendo, Exatamente. as coisas Eu não concordo. certo. Bom ponto, hein? E teu dia de rotina, como que é? Você treina duas vezes por dia, musculação todo dia, funcional? Como que é dividido aí? Tá? Então, sobre a Tua minha rotina, eu dobro 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu continuo mantendo um treino, né? Segunda a sábado é um treino. Musculação 3 vezes por semana, sendo terça, quinta e sábado. E os treinos são super pesados. Quinta, geralmente, eu treino regenerativo. Não sei se tinha isso na época do Ramalho, mas a gente tem um regenerativo de verdade. E a gente estava até falando Quando sobre... eu ficava doente. A gente tava até falando sobre o old school, só que eu acho que o Ramalho, na época dele, nunca teve a saúde mental nunca entrou em pauta. Não sei se se preocupava, não tinha nada disso, né? Não, era uma coisa interessante, era escondido isso, inclusive. Era uma coisa velada, então às vezes o cara tava com problema, você tá com problema de cabeça e tal. Ninguém falava com ele, o técnico deixava 2 dias eles virem sem treinar. Era uma coisa muito tosca, né? E quem viu isso primeiro se deu bem. Eu tenho orgulho de ter feito um trabalho no Arizona de programação neurolinguística, eu te falei, né? PNL, programação neurolinguística, onde você roda cenários e você ressignifica as dores que você tem dentro de você para que isso vire motivação. E quando você vai estar competindo, furou o pneu, você já está preparado para isso, porque você viu mentalmente, você sentiu mentalmente e treinou também fisicamente e mentalmente essa quebra. Então você não se desespera. Porque todo mundo tem um plano, né? Até tomar um soco na cara. Né? Sim, com certeza. Então você tem que imaginar esse soco na cara em sessões exaustivas de suar na cama mesmo, né? Para que quando você chegar na prova, você esteja preparado para isso. Porque vai acontecer. Não é toda... Você espera que aconteça o melhor, mas tem momentos que as coisas saem ruins, né? Isso para todos os esportes. Sim, na minha cabeça tá o Michael Phelps entrando água no óculos no 200 borboleta lá. Outra vez você escreveu um artigo sobre isso, né? Imaginando vários cenários difíceis. O Todinho é muito bom em essa parte psicológica natural dele. Por que chama ele Todinho? Todo episódio estão me elogiando aqui, eu vou começar a ficar mal acostumado. É porque o pai dele é Odd, né? O pai dele é o Odd pai, é o Odão. Aí ele é o Odinho. Aí um dia alguém falou Todinho, daí né? Churrasco, Odinho ficou. Não gostei. Apelido a gente não escolhe. É fácil isso daí, pegou fácil. O que eu escrevi? Você escreveu que tinha que imaginar vários cenários negativos pra você faz poder uns superar, anos mas não na prova, você imagina antes. Isso. Aí quando acontece, se furou o pneu, você já sabe como fazer, vai perder em vez de 2 minutos, 40 segundos. E daí mentalmente você já tá preparado, já passa rapidinho. Gui, e as pessoas esquecem o seguinte, você tá uns 8 atletas finalistas de qualquer prova lá, o pessoal acha que os 8 estão no seu pico, na sua excelente forma. Os 8 estão quebrados. Eles estão mentalmente fortes, assim, mas estão com dor. Em algum lugar do corpo estão com por causa dor. da exaustão Porque do estão treino, treinando tudo. ou competiram uma prova antes, ou passaram uma eliminatória. Então ninguém está assim, zerinho. 100%. Está todo mundo machucado. Então você vai ter que acostumar. Machucado é um exagero, mas com algum tipo de desconforto. E a prova vai levar ele ao desconforto máximo, né? Vai. E ele está preparado para isso. Pra aguentar a dor também. A cabeça dele tem que preparar ele antes já, que ele vai sentir muita dor. Qual a diferença do medalhista para uma pessoa que fica, sei lá, 15º lugar ou 20º? O que você acha? Não é só o treinamento, né? Então, o que difere a pessoa que chega em primeiro dos demais? Uma boa pergunta. Primeiro dos demais. Porque na natação é 0,5 segundos, isso que é a minha pergunta. No triatlon, não, às vezes demora 2, 3 minutos, 5 minutos. E é uma questão de exaustão física, não sei, a parte mental também. Mas a natação, o que diferencia alguém que bate o recorde mundial e chega em primeiro dos demais? Eu acho que quando você tá no top 8 da Olimpíada, é a parte mental. Mas quando você vai pegar no brasileiro os tops 20 do Brasil, você pega os primeiros 5 do Brasil com os outros 15 até completar os 20. Sim. Aí a questão técnica, eu acho que no Brasil não tem tanto atleta quanto nos Estados Unidos. É importante falar isso também. Sim. Porque no Brasil ali, os top 8 que estão numa final de brasileiro, eles não são tão grudados assim quanto numa Olimpíada, sabe? Então, questão técnica ali pode ter algum detalhezinho e tudo mais. E igual eu falei antes, parte técnica, se você não tem isso aprimorado, você não vai se destacar numa Olimpíada. Porque na Olimpíada, como top, para você pegar uma semifinal olímpica, você tem que estar com tudo ali já. Sim. Tem que estar. A parte técnica já não é mais um problema, é o mental. O preparo é o mental, né? Eu acredito no preparo. Preparo físico e no preparo mental. No preparo de uma forma geral. Eu vou falar uma frase aqui que pode ser achada de efeito, mas eu acredito piamente nela. Eu não acredito no talento.
Eu também não. Eu vejo pessoas que esforçadas e que de repente começam a se diferenciar, e aí o pessoal fala, nossa, como ele é talentoso, e cada vez ele é mais talentoso, mas ele é mais... Então aquele 2% que você põe no treino, ou 1% que você põe no treino a mais que o outro, no outro dia, acaba dando 2,5% no final do ano. Só que numa década, sim, dá diferença entre você fazer um índice olímpico ou fazer uma medalha de ouro e tal. Tem as questões circunstanciais também, né? Do dia, mas eu acho que o preparo mental e o que vem antes e de motivação, e o preparo mental não é assim, para quem está vendo a gente aí de casa, né? Puxa, às vezes o preparo mental é pela dor. sim. É por estar bravo de ter sido humilhado, por estar chateado de estar fora do peso, por estar decepcionado consigo próprio, que você vai lá e fala, eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou o único adversário que interessa, eu sou aquele cara que eu vejo quando estou escovando o dente, né? Como é que eu supero esse cara aí? Esse cara é difícil, eu sei. Sim. Vocês dois, você e o Guilherme, têm uma história baseada nisso, né? O Guilherme para vencer o segundo Ironman e você, a tua história que falaram que você devia jogar vôlei antes de você ir para a Olimpíada, né? Conta essa história, que a gente não comentou aqui, mas seu pai foi atleta, né? De vôlei, então você já vem de uma família ligada ao esporte. A minha mãe jogava vôlei e basquete também, meu pai jogava basquete e vôlei. Ele adorava o basquete, seleção paulista de basquete, mas não conseguia fazer a seleção brasileira, porque o basquete dos anos 50 no Brasil era um dos melhores do mundo. Eles iam fazer clínica para ensinar basquete em vários países, né? Então meu pai chegou a jogar contra os Globetrotters, a apresentação, né? Que eles faziam, né? Eles ganhavam o jogo do Globetrotters, porque o Globetrotters sabia fazer malabarismo. Então eles iam, né, para dar show. Só que ele foi seleção brasileira de vôlei. Então ele conheceu o mundo viajando vôlei, foi capitão da seleção, foi medalhista de Pan-Americano. Ele só não foi olímpico porque não tinha voleibol até 1964 na Olimpíada. Ele parou em 60. Então o pai foi sempre um grande esportista, um avatar. A gente foi brincar uma vez no Clube Curitibano, ele já tinha 60 anos de idade, deram um arco e flecha na mão dele, ele entrou no campeonato amador e ganhou. Aprendendo a jogar flecha no dia. Então ele tem uma capacidade, jogava futebol bem pra caramba também, né? Ele era muito atlético, né? Eu já diferente. Eu tinha as minhas limitações atléticas, né? E eu fui aquele burro de carga que, de tanto carregar, acabou ficando forte. Então eu não tinha muito talento e eu tinha baixa performance. Ao ponto do meu técnico, aos 13 anos, chegar para mim, olhar no olho e falar assim... Naquele tempo também, hoje, como você citou o Christian Carvalho, né, que é um grande mentor, né? Não é só um técnico, é um psicólogo, né? Então ele conversa com o ser humano antes de conversar com o atleta. Naquele tempo, não, se conversava com o atleta. Ele falou assim, não perca meu tempo, e nem o seu, e saia da natação, você não tem nada a ver com natação, e você está perdendo o meu tempo e o teu. Vá jogar vôlei igual ao teu pai. Aí eu fui para casa feliz, né? Porque eu falei, putz, agora eu vou poder parar de nadar, né? Que eu passava um frio desgraçado com 13 anos, tomava pau de todo mundo. Aí a minha mãe falou, não, você até pode parar, mas não nessa circunstância, você vai sim. Daí ela falou, mãe, eu fui expulso da equipe. Naquele tempo tinha no Clube Curitibano, tinha equipe feminina e equipe masculina. Ele era técnico da equipe masculina, que eu considero ele o meu anjo, né? Porque ele me deu a grande motivação da vida. Pode ser que ele tenha usado uma estratégia psicológica até. Né? E ele me expulsou da equipe masculina. E minha mãe foi lá, conversou com o Léo Del Vescovo, que era, na época, técnico da equipe feminina. E me colocou, falou, se ele quiser, ele vai treinar com as meninas. Só que era outro horário, né? Outro treino, outro técnico. Então foi um bullying desgraçado, né? E eu dava tudo. Então, quem não nada, a gente tem que fazer lá 200 metros solto para aquecer. Eu já saía no pau, porque era a minha chance de ganhar das meninas. E as meninas não dá para ganhar com 13 anos, elas são duras. Então andava pau em tudo. Cimento, técnica, perna, para tentar ganhar alguma coisa. Mudando o caráter. Né? E aí, pá. Exatamente. E aí, porque são as nossas dificuldades que moldam o nosso caráter, né? Sim. E aí eu dava tudo em tudo, por um ano. Tive uma melhoriazinha, mais ou menos, né? Eu tive uma puberdade tardia e tal. Quando eu fiz, no ano seguinte, esse técnico foi mandado embora e aí unificaram a equipe. Andou homem e mulher junto com o mesmo técnico, que era o Léo, né? Continuava o Leonardo Del Vesco.
Na minha cabeça, eu passei para a equipe masculina. Aí esse senso de progresso me levou para frente. 2 anos depois, eu era campeão brasileiro. Olha que coisa louca, né? Que legal. Que doideira. Vai ter história. Comigo foi parecido. Eu lembro que quando eu entrei na GB, aos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a levar mais a sério a natação. Com 5 eu comecei, mas dos 5 aos 10 eu fui parando, fazendo outros esportes. Mas com 10 eu entrei na equipe. Aí, assim, as meninas ali me davam um pau toda hora, assim, sabe? Então, eu tinha que lidar com isso e cada semana eu lembro que eu falava pro meu pai, nossa, pai, eu vou ganhar dela agora. Aí não ganhava. Aí na segunda semana já perto, um segundinho melhor. E ela mantinha. Depois, até que eu passei. Aí no outro ano tinha uma outra mulher mais velha que tava melhor do que eu. Então foi esse... Senso de sabe, progresso. foi esse senso de progresso que me fez, né, crescer aí E ao longo dos anos. a tua até. família é ligada com esporte também? Seus pais? Então, o meu pai, ele fez natação, nadou no golfinho. Já vamos falar disso. Ele chegou a nadar... Ele nadava peito, né? Eu nado melee, mas meu peito, assim, não é o meu melhor estilo. É o meu pior. Mas ele parou de nadar aos 18 anos para começar a trabalhar. E minha mãe, ela jogava vôlei. Só que nunca levou muito a sério. Mas a família toda foi pro lado da natação. Meus tios todos nadaram. Meu tio chegou a ir para os Estados Unidos fazer algumas clínicas lá. E, enfim, minha família é mais do esporte, assim. Vôlei e natação, principalmente. Eu lembro da tua mãe malhando e malhava muito forte, né? Minha mãe sempre foi, assim, de academia. Ela chegou a correr bastante uma época. Eles sempre me incentivaram muito, sabe? A fazer esporte. Meu irmão hoje é nadador, nada no Curitibano. E a família toda é muito ligada ao esporte. Cheguei a praticar outros esportes pelo incentivo dos meus pais. Fiz atletismo, judô, xadrez, de tudo. E os seus pais, eles eram um daqueles que lá na Gustavo Borges ficavam no vidrinho lá olhando você treinar? Porque tinha isso lá, né? Os dois eram, né, muito participativos, muito preocupados e muito tanto para ele quanto para o irmão dele, eles estavam sempre realmente muito presentes, né? Acho que fez uma grande diferença. E foi de Faz jeito diferença. saudável, assim, não foi aquela... Eles não impressionaram por fazer nada, foi sempre muito natural. Filho, você nada porque você quer, a gente tá aqui para te apoiar, não importa o que aconteça. Então isso me deu a O tranquilidade, apoio sabe? da família é importantíssimo. O Gabriel nada hoje, ele tem 12, 13 anos, mas quando a gente tá envolvido em alguma outra coisa, não pode estar presente no evento, eu vejo que ele fica mais murchinho. E se a gente tá direto nos eventos, tá lá incentivando e tal, cara, ele vai e quer ficar falando disso o dia todo. Então é super importante a presença dos pais na vida dos filhos sempre, né? Renato trabalha com isso, né? Você é sócio da Gustavo Borges e você ali no meio, você consegue identificar quando é os pais obrigando a criança a nadar e a criança não quer? Ou quando é só a vontade da criança mesmo e os pais lá felizão? Porque eu via muito isso, alguns pais, quando eu nadei lá, alguns pais que ficavam muito em cima, daí a criança saía, o pai ainda dava bronca. Às vezes não conseguiram na vida deles, querem que os filhos consigam. Né? Essa obrigação, Não, assim. Você vê num piscar de olhos isso, né? Sim. Às vezes, de quem que é o sonho, né? Eu Exato. brinco, né? Eu acho que o pai tem que estar presente e incentivar. Mas o estar presente e incentivar e o sufocar e transferência de sonho é um piscar de olhos, né? Então eu já vi muita criança não tendo tempo de ser criança. Porque tem segunda, quarta, sexta isso, terça e quinta aquilo, mais não sei o quê, mais papai, mais aula de piano, porque piano eu não posso abrir mão, nem judô, porque o pai foi judoca, nem natação, porque precisa da sobrevivência aquática, de repente você vai ver a criança... Eu acho que tem uma forma legal que os Estados Unidos levam a sério, o Brasil, em alguns lugares, no Clube Curitibano acontece isso, eu vejo, que é assim, tentar de todos os esportes, como você fez na infância. Depois, numa certa idade ali, mais ou menos até os 9, 10 anos, fazer 2 esportes. Até 3. Dos 10 aos 12, no máximo 2 esportes. Do 13 para cima, escolhe aquele esporte que você gostou, se identificou e mergulha nele. Né? Legal. A não ser que seja triatlo, mas tem que mergulhar em 3. Interessante falar isso. O Gabriel joga basquete e nada, então ele tá nessa época. E ele usa a natação para o basquete e a explosão do basquete é a natação e vice-versa. Elas viram verdadeiros atletas, né? Porque nos Estados Unidos tem muito isso. Você vê o Caleb Dressel, que hoje é um atleta de destaque. Lá nos Estados Unidos, 7 vezes campeão olímpico. O salto dele é mais alto que, sei lá, do Michael Jordan, pelo que já avaliaram. E assim, é um verdadeiro atleta, ajuda muito. A gente vê muito atletas de alto nível que já foram atletas de alto nível em outros esportes, né? Por exemplo, no triatlo a gente tem o Cameron Worth, que é um cara da longa distância que
Ele é ciclista profissional e triatleta, mas ele já foi para a Olimpíada no remo. Nossa. Então o cara, tipo, é absurdo, né? Porque não é o motor, né? É a cabeça ali, né? Exato. O comando de válvula aqui é importante. Que é Exato. importante. A fora- Taylor Nibbe mesmo foi no ciclismo e no triatlon esse ano. Foram 2 esportes na Olimpíada, Que coisa nos incrível, Estados né? Unidos. Fora que fica muito mais divertido para a criança que tá praticando Sim. outros esportes ali Claro. aos 10, 11 anos, fazendo outros esportes sem aquela pressão. E eu vejo muitos pais pressionando os atletas aos 11, 12 anos para que eles, sabe, arranquem o couro da criança com 11, 12 e a pessoa vai ficar com Eu o preciso saco pontuar cheio. aqui uma coisa. A gente falou 2 vezes da alegria de treinar, que mesmo que você faça um esporte só, você tem que estar feliz. E se você faz um esporte direto, só o mesmo esporte, às vezes acaba ficando maçante, né? Então é importante até a questão da amizade, do você, grupo, por exemplo, né? faz um esporte em grupo, basquete, você vai ter os seus amigos do basquete, é legal. A natação já é mais sozinho, que também é importante e desenvolve outros aspectos cognitivos também. Então mesclar isso, e principalmente na infância, onde está desenvolvendo o cérebro, as conexões, as sinapses neurais, a coordenação motora, é o fundamental ali para O o ambiente, desenvolvimento. Gui, você falou uma coisa que eu achei bem legal, né? Você tá... Eu faço natação, que é um esporte individual, né? Você tá numa raia isolado do outro, né? A tua Sim. performance não sendo atrapalhada supostamente por outro. Mas eu nunca me senti sozinho. Porque sempre tinha o time, os amigos, né? Se veja, o nosso grupo Água é Vida, que vive dos negócios disso, são formados por 4 amigos da infância de natação. Né? Então, veio primeiro, né? Eu acho que tem alguns substratos que o esporte dá. Mas, sem dúvida nenhuma, a amizade é o principal deles. Né? E Com você certeza. pega qualquer atleta, vocês são muito novos ainda, mas eu fico às vezes 10 anos, 15 anos sem ver uma pessoa, mas que era meu amigo de vestiário, você olha para ele e se cumprimenta como se tivesse visto ele ontem. É impressionante. Sim, por passar muito tempo junto, né? Principalmente sofrendo junto, né? E Isso que é o... E quando eu fiz administração nos Estados Unidos, tinha uma cartilha lá, né? Leve os negócios a sério, jamais faça negócio com seus amigos. Eu acho que puxando para esse lado, acho que já dá pra gente entrar nesse tema mais negócios, assim, de carreira. Você teve uma carreira de atleta profissional e chega um momento que você tem que tomar a decisão. Beleza, a minha carreira de atleta profissional tá acabando. O que vou fazer? Você continuou no ramo natação, certo? Hoje eu vejo o Curi com essa ideia também. Ele começou a ser mais ativo nas redes sociais. Eu não sei se essa foi a ideia, mas já pensando lá na frente de você fazer um nome, fazer uma marca sua e tudo mais. Vou deixar para você dar um conselho para ele, assim, no pós-carreira, você que entrou nos negócios ali e continuou envolvido no meio, né? Porque tem muito ex-atleta que cansa da modalidade de um jeito que vai fazer outra coisa totalmente diferente, né? Você continuou ali durante muitos anos. Como que foi isso? Sim, foi. A gente... Quando eu estava em Barcelona, no quarto com o Gustavo, eu estava fim de carreira, né? Naquele tempo já era considerado um cara velho. E eu tinha mais 1 ou 2 anos que eu queria completar a minha faculdade, que para mim é um dos grandes substratos. Você ter uma bolsa nos Estados Unidos ou fora e conhecer o mundo, né? Do esporte, né? Isso é maravilhoso, além da amizade, você conseguir ter essa formação escolar que custa R$1 milhão para você se formar nos Estados Unidos. E você recebe isso ainda ganhando dinheiro, né? Então é impressionante a alavancagem que o esporte dá. E uma das coisas que mais me orgulha é ver uma fotinho que tem lá na academia, né? Na academia GB, tá uma fotinho lá, você tá nessa foto. Tem 30 crianças. Dali o quanto? 9 estão nos Estados Unidos, foram nos Estados Unidos como bolsa. Olha o percentual. E alguns nadavam muito bem. Outros eram campeões, que nem o Arthur, mas tinha uns que não sabiam, não eram tão bons. Bolsa de estudos nos Estados Unidos. Se não pega na primeira divisão, não pega na segunda, pega na dá um jeito. Sim. O cara consegue, porque o esporte abre portas, principalmente lá. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito. Mas voltando aí à tua pergunta, que foi qual? A questão dos negócios, de você encerrar a carreira profissional Isso. e decidir continuar no meio, no esporte, de uma outra forma. Aí, em Barcelona, eu estava no quarto com o Gustavo, a gente falou, cara, veja, a gente é profissional no que a gente faz e se dedica muitas horas, mais do que um profissional normal. Agora, se acaba a carreira, fecha a janela, vai para casa e vai começar do zero outro negócio. Vou ter que botar essas 10 mil horas, né? Que segundo o Malcolm Gladwell, você tem que ter 10 mil horas de dedicação para começar a ficar bom no assunto. O pianista monstro com 14 anos, mas começou a tocar piano com 4. E aí você vai calcular, dá mais ou menos 10 mil horas. Ele fez esse cálculo, né?
Então eu falei, pô, vou começar minhas 10 mil horas do zero em outro negócio, parece muito injusto. Vamos pensar, nós temos que pensar uma forma de alongar essa questão do que a gente treinou tanto, né? Então eu não sou formado em educação física, né? Não posso ministrar aulas no Brasil, mas eu posso ter negócios que ministrem aulas de natação, eu posso ter fábrica que fabrique material de natação, eu posso dar conselhos que motivem pessoas a ficar no esporte, eu posso dar assessoria de treino que faz você sofrer menos e dar mais performance. Quem está fazendo triatlon aí não está embaixo do guarda-chuva do Gui, está perdendo tempo, tá? Só rodando roda aí. Então, eu acho que a gente teve essa primeira conversa. E quem me falou isso foi uma mistura do meu pai, né, com o pai do Christian, que a gente comentou. Dr. Rogério Carvalho, falou assim, pô, vocês treinam tanto, para depois começar uma faculdade e ter que... Tinha aquela transição, né? Então, cheguei a fazer 2 anos de engenharia agronômica aqui no Brasil, na Federal. Falei, bom, agora vou começar como agrônomo. Vou vender fertilizante naquele tempo, né? Onde que eu vou trabalhar, né? Se eu pudesse ter sido sócio da Fertipar, que estava começando naquele tempo, né? Bilionário. Mas a gente pensou, ficou em off. Aí, em 96 eu mandei um estudo, o Gustavo apareceu, saiu a televisão aberta, que a gente tinha 6 segundos ou na Bandeirantes ou na Rede Globo, que eram quem cobria esporte olímpico. 6 segundos era dado. Tanto que o Ricardo Prado foi um monstro e teve pouco tempo de exposição. Quando veio os canais fechados, Sport TV, ESPN e YouTube agora, houve espaço para a gente ter esse tipo de história. Então o esporte cresceu, o esporte amador ganhou com isso. E o Gustavo virou pessoa pública no Brasil, depois de Barcelona, mas principalmente depois de Atlanta, que ele ganhou mais 2 medalhas e entrevistavam até o cachorro dele. Não estou brincando, né? Botavam lá um microfone na cara do focinho do cachorro dele. Então, ele virou uma pessoa pública. Eu falei, agora o Gustavo está com grana. Gustavo está com grana, está na hora de ser convidado para ser sócio. Vamos fazer esse tal negócio? Ele falou, porra, Mário está me convidando, deve estar com grana também. Vamos! E hoje a metodologia mais reconhecida no mundo em formação de nadador. Né? Teve mais de 1 milhão de pessoas que nadaram com o nosso método cadastrado, né? E hoje você tem aí de 210 a 260 mil pessoas ativas na nossa plataforma, desde bebê até se formar em natação, que aprendeu os 4 estilos com maestria dentro do portal, né? Tirando a subjetividade da natação. Então é uma coisa que foi criada por técnicos, psicólogos, designers e tal, e funciona, dá o senso de progresso para a criança, dá o senso de progresso para o pai e dá um controle também, um senso de progresso para o professor, isso que é o mais importante. O professor acompanha. Se ele pegou o Gui no começo, ou o teu filho, o Gabriel, eles sabem que fase que ele está. Só olhando os KPIs que ficaram ali no portal. Legal. E surgiu de uma conversa de vocês dois. E daí vocês trabalharam diligentemente, né, no processo. E vejam onde chegou, né? Pois é. Bacana. E você, Arthur? Engraçado que para mim esse processo de rede social começou mais antes do que eu imaginava, na verdade. Com 18 eu já sabia que eu queria trabalhar no online. Mas com 11, 12 anos já assistia vídeo de natação. Porque eu queria, eu só colocava o vídeo do Michael Phelps nadando, botava uma musiquinha no fundo e ficava o dia inteiro assistindo. Isso dos 11 até os 18, eu sempre fazia isso, sempre. Foi natural pra mim. E foi um processo tão natural que eu pegava o que ele fazia e tentava fazer no dia, assim, no treino. Eu via que ele fazia tal movimento, eu tentava copiar. Eu sei que não é certo isso, que tá assistindo não é certo copiar. São corpos diferentes, o que funciona pra ele pode não funcionar pra você, mas pra mim... Isso foi um processo muito natural e eu gostei tanto que com 18 eu pensei, nossa, antes de ir para a faculdade, nossa, eu vou trabalhar com digital. E daí eu não comecei na faculdade porque eu comecei a focar nas aulas, nos estudos, nas competições, até que eu fui para o Minas. E eu pensei, tá, o que eu faço da vida agora? Porque assim, eu sempre pensei no meu futuro, eu sempre fui muito preocupado com isso. E eu tenho meus objetivos dentro da piscina e fora. É sempre importante anotar aquilo que você quer, senão você não vai... Como é que você vai chegar? É muito pesada. É pesada. Mas daí quando eu fui pro Minas, eu pensei, tá, o que eu posso fazer hoje já, pra começar? Aí eu peguei esse negócio aqui, no dia eu já gravei uns vídeos de natação e comecei a postar. Foi assim que começou. Peguei a experiência que eu tinha ali de mais de 10, 12 anos de natação e comecei a ajudar as pessoas. E hoje eu comecei com 1.600 seguidores há 7 meses atrás, a gente tem mais de 15 mil seguidores em todas as redes. Mas é um processo, consistência.
E foi algo assim que eu sabia que o resultado não seria de imediato, mas eu queria estar fazendo algo útil. Sim. Eu sempre soube que através do digital você consegue atingir mais pessoas, né? Porque presencial ali você tem um grupo, você fica muito limitado. Sim, é uma coisa que a gente falou no episódio passado com a Thalita, que quando você faz uma coisa que você vê mudança na vida de outras pessoas e motivação na vida das outras pessoas, assim como o Renato com a academia. Quantas crianças você já transformou em nadadores e quantas pessoas... E quantas pessoas... Dá um exemplo aí. Não, e quantas pessoas você ensinou a nadar indiretamente que poderiam ter se afogado, por exemplo, salvou vidas. E você também, comunicando a natação, o esporte, você está incentivando pessoas a começar a praticar também. Isso dá um senso de propósito muito legal, né? Pra gente fazer... esse trabalho fora do nosso esporte como atleta profissional. E eu acho que quando você entende isso, que não é sobre você, só sobre você aquilo que você quer, é sobre servir, assim, ser útil para as pessoas de certa forma. Eu acho que isso, com esse, igual você falou, senso de propósito, você consegue botar sentido em tudo aquilo que você está fazendo. Quando eu vou treinar na piscina e eu tô numa série muito difícil, eu lembro, nossa, se eu conseguir performar um pouquinho melhor, as pessoas vão escutar um pouquinho a mais. Mais umas 5 pessoas ali, sabe, vão visualizar minhas coisas. Então eu já fico assim, não, vamos lá, eu acho que isso vai dar certo. E acho que com humor, né? Porque ele traz a natação técnica, mas sempre tem uma brincadeira, né? Eu ia falar isso agora, ele se comunica super bem, né? Ele sabe falar, citando exemplo, ele teve uma vez que você não atravessou a piscina de calça jeans, você fez um pois desafio lá, tinha que nadar de calça recorde jeans. mundial. Né? Isso foi engraçado, que começou nos Estados Unidos com o Kyle Sockel, o Michael Andrew. Michael Andrew, campeão olímpico e tudo mais, eles fizeram um desafio de calça jeans. No mesmo dia, na verdade, eu já peguei a calça jeans e levei pro meu treino. Isso que é bom trabalhar com rede social, né? Você pega e faz na hora. Então levei e gravei. Espontâneo, aquela vez que você me desafiou, você lembra? Desafiou a Amália também. Essa eu não sei dessa. Eu fiz, tá lá no canal dele, ó, quem não tá seguindo também. Foi o primeiro desafio. Foi o primeiro Foi desafio. o primeiro desafio da... E eu venci. Ele venceu. As regras de saída, hein? Mas a saída master, vejam lá, seguem o teu arroba aí depois. Lá, Arthur Cury, lá no Instagram, pessoal. E tem foi final do ano, né? Começo do ano. Janeiro ou dezembro, tem lá o desafio. Eu fiz uma saída master e ele fez uma saída olímpica oficial. Isso fez a diferença para o resultado. Depois a gente conta. Show de bola, parabéns. Legal demais, né? Eu queria que vocês passassem uma dica, ainda tem um tantinho no programa, mas eu queria que vocês falassem assim, uma dica da vida de vocês, tá? Da dica de vocês que vocês já viveram, vivenciaram, toda a história e aprendizado que vocês tiveram. Uma dica para quem está assistindo que melhore 10% a vida deles ou a natação deles. Então, pega esses 10% do podcast, dá uma dica agora, uma dica de ouro que ele seja valioso para a vida deles, assim. Qualquer coisa. Ainda tem no fim do episódio, você tem que dar as dicasinhas que você prometeu lá no... Manda lá, Kim. O primeiro? Acho que uma frase que eu escutei o Bruno Perini falando uma vez, hoje ele é influencer de finanças, comece antes de estar pronto. Eu acho que isso é muito importante. Seja lá qual for o seu propósito na vida, você nunca realmente vai estar pronto para fazer algo. Foi o que eu fiz com as redes sociais. Se você pretende focar mais no esporte ou se dedicar em outra área, qualquer que ela seja, simplesmente comece. Nunca vai ter a hora perfeita para você começar. Eu acho que isso fez a diferença. Eu lembro quando eu escutei essa frase, mexeu comigo. E eu acho que ela foi meio que uma alavanca para eu começar a fazer meus trabalhos nas redes. Até arrepiei aqui, cara. Porque aprendizado é assim, né? Vai na construção de fracassos e você aprende, e vai de novo, e daí você vai se construindo. Muito legal. Eu queria só completar o que você falou, achei espetacular, mas eu faço isso em palestra para os meus funcionários, né? Você, para subir do 1 para o 2, você precisa dobrar, né, o esforço. E do 2 para o 3, não, é só mais 50%. E assim por diante, cada vez um percentual menor. Mas é gigante a diferença do 0 para o 1. É infinito a força que você tem que pôr. Então, começar sem estar pronto parece um impropério, mas você começa a planejar, começa a falar com as pessoas, começa a trabalhar como se tivesse dinheiro. Isso, eu acho que a minha dica é essa, de um professor que eu tive no Arizona. Ele falou, faça os seus projetos como se você tivesse ganhado na loteria. Faça como se tivesse o dinheiro. Porque ele vai aparecer. Então você faz os projetos e fala, poxa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, começa a botar a ação, que o Arthur falou, né? Bota a ação, e aí as coisas vêm, os sócios vêm. Porque quando eu queria fazer o que eu fiz, eu convidei o Gustavo.
Mas o Gustavo Pinto, que é o nosso outro sócio, que é arquiteto, que construiu as unidades, ele trabalhava comigo do lado, a gente trabalhava com drywall, com gesso cartonado. E ele falou, tô dentro. Ele só baixou a cabeça assim, falou, escutou eu falando no telefone, naquele tempo era telefone. Gordo, é meu apelido, né? Gordo, tô dentro. Eu fiz assim, falou, olha, então a gente já tem o sócio, o Gustavo, e o Gustavo tá me convidando, você precisa conhecer, eles não se conheciam. Ah, vamos ver e tal. E depois, quando a gente estava terminando a obra, já estava para pôr o vidro e pintar, chegou o quarto sócio, que foi fundamental, que foi o Felipe Malburg, também nadador, finalista de Troféu Brasil. O Gustavo Pinto foi recordista brasileiro, sem peito, também infantil. Amigos meus de infância, e o Gustavo também, né? Só que ele é de São Paulo, não se conheciam, se conheceram e cada um é complementar, tem talentos diferentes, e todos são importantes. Mas então... planeje como se você tivesse a grana para fazer. Sim. Que as coisas vai tomando corpo, né? E faça o que o Arthur falou, né? Comece a fazer que daí você vai pegando experiência. Que legal. É isso que o Arthur falou, principalmente para rede social, a galera às vezes tem muita vergonha de fazer, ou grava, não, ficou ruim, não vou postar. Mas, cara, se você não der o primeiro passo, postar e mostrar a tua rotina ali, você não vai aprimorar. Lógico, os primeiros, eu por exemplo, olho as primeiras coisas que eu fiz lá atrás, eu olho, putz, que vergonha, que ridículo. Mas foi necessário para eu melhorar hoje em dia. E assim é, por exemplo, os tempos na piscina. Sim. Se for olhar meus tempos lá atrás, quando eu comecei, eu olho hoje, pô... Mas eu tive que começar, né? Tive que passar por isso. Ou não vou fazer triatlo porque a natação... Eu tenho medo da natação, tenho pânico da água. Não sei nadar. Comece que você vai ver que você vai ser um dos esportes que você vai mais gostar. Trazendo o que você falou, Renato, para o ambiente esportivo, você tem que treinar para medalha de ouro, certo? Você Sim. não vai treinar para ser o quarto lugar. Então, achei legal que você falou, você tem que imaginar já o melhor cenário possível, como se tivesse o capital, como se já tivesse todos os recursos, ou como você no esporte, como se fosse um medalhista de ouro. Se eu for treinar para uma prova, para ser o campeão de Ironman, eu vou treinar muito mais do que para ser um finalista de Ironman. E que é o conceito hoje das scale-ups de startups, né? Eu sou conselheiro para esse tipo de empresa e você tem que começar, só que você não sabe o que onde vai dar. Então você tem que ter muito rápido para pivotar. Então tem muita startup que começa com um propósito e acaba em outro. A primeira conversa com o Gustavo era para fazer um time de performance de excelência, mais ou menos o que você faz no triatlon, para natação. Acabou numa escola de natação formativa, onde o foco é bebês, né, crianças aprendendo a nadar e senhores de idade. E tem uma equipe de natação que, vez por outra, sai um campeão, né? Aliás, outro dia tive o prazer de ver o Clube Curitibano medalhar num revezamento 4x100, onde os 4 tinham passado pela Gustavo Borges. Que legal. Nossa, que massa. Do clube. Acho que você, Sim. o O Saldinho, Antônio. o Gustavo Francisco Saldo. No... Teve Qual ano? Faz uns 2 anos ou 3 anos. Eu, Saldo, Antônio... E o João Nogueira, será? Não. Sim, o João Nogueira foi campeão brasileiro. Foi também, pela foi academia. Também. Não, mas... Onde que ele está agora? Agora está nos Estados Unidos. Orgulho, né? Dá um orgulho mesmo. Legal que eles se conhecem, né? Parece nós, né? A gente tem um histórico junto. Bom, galera, nosso tempo deu. Só para finalizar, como que as pessoas encontram vocês na rede social? Renato? Fale um pouquinho da Watercolors também. Watercolors, essa camisa aqui eu fiz o seguinte, eu fiz uma foto de mim mesmo e falei na inteligência artificial, se eu fosse um lobo de 50 anos, como é que eu parecia? Apareceu essa imagem, daí eu fiz essa camisa, né? Então a gente faz uniformes, na verdade a gente faz maiôs, sungas, parcas, né? E ponchos, né? As parcas do Minas Tênis Clubes. Poderia ter trazido a minha, né? Podia ter vindo com ela vestida. É o patrocinador e fornecedor das parcas do Minas, que é uma parca. A parca é aquela coisa que o atleta aparece antes de nadar, que ele tira já está pronto, né? É uma coisa muito específica e muito legal. E a nossa parca é excelente. Quente pra caramba. É uma coisa excelente que a gente faz. Mas faz sunga, não faz traje de performance, mas faz sunga para treino, bermuda esse material. Já porque a gente faz as toucas. Eu tenho que fazer as toucas para essa rede de credenciados, são 420. Então a gente tem que fazer 10, 15 mil toucas mês, com cores diferentes e com logos diferentes, porque cada metodologia Gustavo Borges, né? Mas a touca vai lá, a Manoc e o time, por exemplo. Então eu tenho que sublimar. E por isso a gente acabou sendo a fábrica de sunga e maiô personalizada maior do Brasil. Ah, que legal. Então aconteceu, já tem 10 anos a empresa, né? O meu sócio, o Bruno Kettenberg, que está viajando agora, é o cara que toca essa operação, um cara apaixonado por isso. Que massa. Qual que é o nome?
watercolors.com.br, e as minhas redes sociais eu tenho lá a minha pessoal, mas não publico quase nada. Tem as da academia, né? academiagb.com.br e metodologiagb.com.br. mgb.com.br. Arthur. O pessoal pode me encontrar no Instagram, @ArthurCuri, Curi seu RY, Arthur TH. TikTok também, Arthur Curi com 2 Ys ali. E é mais ou menos isso. Tem o YouTube também, eu tô agora ali há um tempinho com podcast também. E vídeos de dicas, enfim, experiências que eu tive. Tô lá. Massa. Galera, obrigado. Foi um Obrigado, prazer. obrigado Queria a conversar vocês mais umas pela- 3 horas, mas fica pra próxima daí. Aí a gente dá as dicas técnicas. Sim, né? é. Tá bom. É isso aí, obrigado pela presença. Valeu, galera. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição geral do episódio, tanto das redes sociais deles, como dos cupons de desconto nosso aqui. E é isso aí, valeu.